E olha, a delação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, está sendo tão importante quanto foi a do ex-senador Delcídio do Amaral. Na delação, que se tornou pública hoje à tarde, aparece a citação até ao nome do presidente em exercício, Michel Temer. Sérgio Machado disse aos investigadores da Polícia Federal que repassou propina para mais de 20 políticos de 6 partidos. De acordo com o novo delator da Lava Jato, a propina foi repassada a pedido dos políticos para campanhas eleitorais de parlamentares do PMDB, PT, PP, DEM, PSDB e PCdoB. A delação completa do ex-presidente da Transpetro tem 400 páginas e foi tornada pública nesta semana. Até o nome do presidente em exercício, Michel Temer, aparece nos relatos. O interino do PMDB teria pedido a doação de R$1,5 milhão para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012. Pela delação, Temer teria pedido recursos ilícitos na forma de doação eleitoral. E o deputado Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara dos Deputados, não recebeu bem a decisão do Conselho de Ética de ontem. Como você viu aqui no Jornal do Novo Tempo, depois de vários meses de trabalho, o Conselho decidiu aprovar o relatório que pede a cassação do mandato do deputado. Logo depois da decisão do Conselho de Ética, que aprovou por 11 votos a 9 o relatório de Marcos Rogério pedindo a cassação do mandato de Eduardo Cunha, o presidente afastado da Câmara se pronunciou por meio de nota. No site oficial, que mantém na internet, Eduardo Cunha escreveu que vai recorrer contra a decisão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Cunha diz que o processo contra ele no Conselho de Ética foi conduzido com parcialidade e deve ser considerado nulo. O deputado encerra a nota dizendo que é inocente da acusação investigada pelo Conselho de Ética de ter mentido em uma CPI. Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara e suspenso indefinidamente do cargo de deputado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal no começo do mês de maio. Os ministros entenderam que ele usava o cargo para tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato e para atrasar o processo contra ele no Conselho de Ética. Eduardo Cunha também entrou com recursos contra a decisão da Justiça Federal em Curitiba de bloquear os bens dele e da esposa. A Justiça também determinou a quebra do sigilo fiscal do deputado a partir do ano de 2007. E o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de prisão apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senador Romero Jucá e o ex-presidente da República, José Sarney. O ministro Teori Zavascki entendeu que os indícios apresentados pela Procuradoria-Geral da República não são suficientes para autorizar as prisões pedidas contra 3 dos principais nomes do PMDB. O ministro considerou que só as conversas gravadas por Sérgio Machado não justificariam a medida. O ministro também negou o pedido de buscas em endereços do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá e do ex-presidente da República, José Sarney. Mas Teori não se pronunciou sobre o pedido de prisão contra Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara. No pedido contra Cunha, Rodrigo Janot argumentou que ele continuou tentando atrapalhar a Operação Lava Jato, mesmo depois da decisão do Supremo que afastou o deputado do mandato na Câmara. O ministro deu um prazo de 5 dias para que Eduardo Cunha se manifeste sobre o assunto e depois vai dar um parecer final. A gente conversa sobre esse apanhado geral na política nacional aqui dentro agora. Eu dou uma boa noite aqui para o Elton Rivas, ele é jornalista. Elton, muito obrigado pela sua presença com a gente. É a primeira vez aqui no Jornal do Novo Tempo, seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos vocês também. Bom, Hélio, a gente vendo essas últimas 3 notícias, é muito difícil até separar uma da outra, né? A gente parece que na nossa democracia o que tem de mais democrático é a distribuição de propina. Ela passa de amplos espectros ideológicos e atinge a quase todos os partidos. Reforço, quase todos. Alguns partidos não foram citados nem nessa delação e nem em outras delações. No caso do Eduardo Cunha, o cerco está se fechando, né? Ele conseguiu prorrogar na comissão de ética o máximo possível. Até o Dunga caiu quase que antes do que o Eduardo Cunha, caindo no mesmo dia, tirando aí o brilho da queda do Eduardo um pouco. Mas agora ele aposta aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde esse afastamento, essa condenação
vai novamente ser discutida pelos deputados, ele consiga reverter esse processo. Então, a gente vê aí a dimensão política. A gente tem dois aspectos aí, que é a dimensão jurídica e outra que é a dimensão política. Infelizmente, fico imaginando, nós que somos jornalistas e que trabalhamos diariamente acompanhando isso, a gente tem até, às vezes, muita dificuldade de entender esse jogo de xadrez. Fico imaginando a população, né? Mas foi retirado, mas não foi condenado, volta, vai votar em outro lugar, vai para outro lugar. Então, ele ainda tem chance. Já os deputados dos partidos já se mobilizam para trocar membros da Comissão de Constituição e Justiça. Você tem um bloco ali que é muito favorável ao Eduardo Cunha. A queda do Eduardo Cunha não é só a queda do Eduardo Cunha como político, como pessoa, também afeta o governo interino, também afeta outros partidos, tem a ver com essa discussão das estatais, quer dizer, tem a ver com tudo isso que está acontecendo no país nesse momento. E depois, sendo condenado, sendo aí apreciado isso na Comissão de Constituição e Justiça, vai para o plenário. E no plenário, aí a coisa fica diferente, porque apesar do Eduardo Cunha contar com uma maioria, ele construiu isso já na sua eleição como presidente da Câmara, o que a gente vê na imprensa, o que se lê dos jornalistas que cobrem Brasília, que o Eduardo Cunha é um político muito hábil, né, assim, em construir alianças, e ele dizem que ele é um homem de palavra com seus aliados. Então, ele vai concedendo ali alguns privilégios, né? É só a gente olhar quem que assumiu a presidência da Câmara na ausência do Eduardo Cunha, o Waldir Maranhão, que não está conseguindo nem sequer conduzir uma sessão ordinária da Câmara dos Deputados, né? Então, você, de repente, se surpreende como que um político assim conseguiu chegar numa posição de destaque, que é ser a vice-presidência da Câmara dos Deputados. Mas aí a gente tem a questão da opinião pública. Eu acho que vai ficar muito difícil para o Eduardo Cunha. Por um lado, a gente tem o Supremo aí, ele tem agora um prazo para se manifestar. Eu não vi ninguém saindo na rua para pedir a cassação do Eduardo Cunha ainda, mas acho muito difícil que, numa votação no plenário, o Eduardo Cunha consiga que sobreviver. Vai ser uma votação aberta e aí ele vai talvez ter uma revanche pelo que ele fez na votação do impeachment, no caso da Dilma. Ele queria num domingo em que as pessoas pudessem assistir isso e pressionar os deputados. Agora os deputados vão ter a mesma pressão da opinião pública no caso da cassação do mandato dele.